Olá, amigos do De Bem com a Comida. Que alegria estar com vocês de novo, apresentando receitas de dar água na boca e acompanhadas sempre por diferentes profissionais. Assim, vocês podem conhecer um pouco mais desse mundão da gastronomia. Então sejam muito bem-vindos e aproveitem! De Bem com a Comida. Patrocínio Arroz Tio João, porque cozinhar aproxima. Hoje teremos um cardápio super saboroso e com opções para todos os gostos, além de ser muito fácil de preparar, ou seja, não tem como você não arrasar na cozinha. Mas vamos lá! Começamos com o chefe Renato Carione, um profissional aclamado em diversos restaurantes de São Paulo, premiado no exterior e que traz para o De Bem com a Comida uma receita clássica e sempre surpreendente, o risoto de gorgonzola com pera. É com você, Renato. Fala, galera, estamos aqui de volta no meu restaurante, o Cozi, aqui em São Paulo. Hoje eu vou preparar para vocês uma receita que já teve muito na moda, mas eu ainda acho que ela vale a pena, sabe? É uma receita de risoto de gorgonzola com pera. Tá? É bem bacana, super fácil. Como todo risoto, precisa seguir aquele passo a passo que vocês já sabem. E eu vou explicar pra vocês agora como é que faz. Primeira coisa que precisa fazer um risoto, cebola e manteiga, né, gente? Cebolinha cortada bem pequenininha. Tenta cortar o mais fino que você conseguir, tá? Aí vamos lá. Manteiga na panela. Cebola. E vamos mexer bem. Vamos deixar dar uma murchada sem coloração, tá? A gente não quer que a cebola fique dourada. Uma vez que a cebola dá aquela murchada, vamos colocar o arroz. Eu estou usando aqui o arroz Carnaroli, tá? Sempre lembrando que tem alguns tipos de arroz de risoto. Tem o arbóreo, que é o mais comum, tem o Carnaroli, tem o Vialoninano e tem o aquarelo. O importante é usar um desses e respeitar os passos de cocção. O que é? Primeiro a gente refoga a cebola. Depois a gente acrescenta o arroz, a gente dá uma tostadinha no arroz, deglaceia vinho branco, espera evaporar o vinho branco. Lembrando sempre que a gente, quando adiciona o vinho branco nessa preparação, aliás, em qualquer preparação, a gente quer só o aroma e a acidez do vinho, a gente não quer o amargor do álcool. Então é muito importante que o vinho reduza, tá? E aqui essa parte da tostada do arroz também é importante. Bom, é importante tostar o arroz, gente, porque como todo grão, praticamente tudo que a gente cozinha, se você der uma tostada no grão do arroz, ele vai soltar um pouco do aroma dele também. Fica até um cheirinho meio de noz, uma coisa meio amêndoa assim. Isso é muito importante para deixar o nosso risoto bem saboroso. Aí, vinho branco. Olha, tá vendo? Quando flamba assim, é a prova de que o álcool tá indo embora. Outro passo muito importante no risoto é acrescentar o caldo aos pouquinhos, porque a gente quer que os grãos se encostem e formem um gel de amido para dar uma cremosidade no arroz. Se eu colocar o líquido todo de uma vez, os grãos não vão se encostar e não vai liberar o amido. Lembrando que o arroz de risoto ele absorve 3 vezes o seu volume em líquido. Eu já coloquei um volume de vinho, depois eu vou acrescentar aos pouquinhos o caldo de frango. Se quiser usar caldo de legumes também, pode usar. Ó, o nosso vinho já evaporou. Vou acrescentar o caldo aos poucos, o caldo quente já, tá? E mexendo sem parar, até o final. Gente, nosso arroz está quase no ponto. Já é o momento de pegar a pera. Eu pego aqui, ó, uma pera bem madurinha, não tem nem problema, não tem nem muito problema se ela tiver um pouquinho machucadinha assim, ó, você tira. O importante é que ela esteja bem madurinha, porque ela não vai cozinhar, nós vamos jogar por cima do arroz. Cortar aqui em cubinhos, vou deixar aqui para o final.
Ó, o nosso arroz chegou no ponto, já absorveu as três medidas de caldo. Uma coisa muito importante é quando a gente for finalizar, que é colocar a manteiga e o queijo ralado, o fogo tem que estar desligado, tá? Então vamos lá. Manteiga, queijo parmesão, fora do fogo, hein? Já tá desligado. A gente coloca fora do fogo que é para manter o aroma do queijo fresquinho e a manteiga para ela conseguir emulsionar o arroz do jeito certo. Para ela não ficar separada aquela coisa, uma nata de gordura. Tá vendo que ele fica bem cremoso, ó. Esse é o momento de botar o sal e pimenta. Muito cuidado nesse caso aqui, porque a gente, além do parmesão, nós vamos acrescentar também um queijo gorgonzola, que é bem salgado. Vou cortar aqui uma cebolinha verde. Nem estou cortando muito fininha, que eu quero sentir ela mesmo. E agora é só empratar. Gente, o ponto do arroz, a cremosidade, é importante que ele fique cremoso, só que a gente tem que ver que é arroz, né? Não pode ser aquela coisa maçarocada que a gente não sabe nem o que é. Aí eu venho aqui, ó, coloco aqui as perinhas por cima. E o queijo gorgonzola. Se você não achar o queijo gorgonzola, aí onde você tiver, pode usar o queijo que você... De preferência um queijo forte, o que você tiver à sua disposição aí. Pode ser até um queijo de cabra, o que você tiver à disposição. Importante é lembrar que quando tem a pera, tem que ser um queijo que tenha uma certa potência, né? Aí a gente finaliza aqui com um fiozinho de azeite de oliva. Bom, gente, tá aqui a nossa receita dessa semana. Uma receita meio antiga, já meio anos 80, mas que eu particularmente gosto muito. Beijo. Não posso ficar sem comer, né? Um risoto é sempre um risoto, né? E o melhor é que ele fica gostoso com qualquer ingrediente da sua preferência. E por falar em risoto, o arroz Tio João garante os melhores grãos para o seu risoto, tipo Carnaroli, que libera uma grande quantidade de amido e deixa o risoto muito mais cremoso e saboroso. Conte sempre com arroz Tio João. E agora chegou o momento daquela receita de carne de panela que vai te inspirar a usar diferentes cortes e tipos de carne. Quem apresenta esse clássico é a querida e talentosa chefe Maria Antônia. Mostra pra gente, chefe! Oi gente, bem-vindos à minha casa novamente. E hoje eu tenho uma receita super especial. Essa receita pra mim eu adoro, porque ela é uma receita de uma panela só. Então eu acho super fácil e ela fica pronta em 1h30. Então eu deixo ela cozinhando enquanto eu vou resolver outras coisas aqui em casa. Para essa receita a gente vai precisar de carne. Aqui eu tô usando patinho, bacon, batata, cebola, aipo, shoyu, azeite, molho inglês, alho e pimenta sem semente, alho poró, cenoura, sal, pimenta, vinho branco e algumas ervinhas. Eu tô usando patinho porque é uma carne que não é tão nobre, ela cozinha super bem na panela e ela tem um pouquinho de gordura, mas não tem muita. Eu uso sempre um corte de segunda. Bom, vou começar aquecendo bem a panela, vou botar fiozinho, mas aí é um fiozinho mesmo de azeite e vou colocar o bacon. Fritei o bacon e na gordura do bacon eu vou fritar a carne. E aqui a gente já começou a ter o fundo da nossa carne de panela. Eu vou botar um pouquinhozinho de óleo e agora eu vou acrescentar as cebolas, o aipo, o alho poró. Vou deixar dar uma refogadinha, uma suada nesses legumes e depois eu entro com a pimenta e o alho. Bom, agora sim eu vou botar o alho e a pimenta. Vou refogar por mais 2 minutinhos e vou voltar com a carne. Bom, agora eu vou voltar o bacon para a panela e a carne. Vou colocar o molho inglês, o shoyu e as ervas. Esse processo vai ficar cozinhando por mais ou menos uns 45 minutos. Eu vou pingando água aos pouquinhos até a gente sentir que a carne está macia. Bom, aqui cozinhou por mais ou menos uns 40, 45 minutos e agora eu vou colocar o vinho branco e vou colocar a batata e a cenoura. E esse processo vai demorar o tempo dos legumes cozinharem sem ficar ele se desmanchando. Dá mais ou menos uns 15, 20 minutos.
Bom, terminei de cozinhar, cozinhou por mais ou menos uns 20 minutos até os legumes cozinharem e eles ainda estão um pouquinho al dente, ó. Ele encaixa no garfo, mas ele não se desmancha e é esse o ponto que eu quero. E agora eu vou servir um belo prato para vocês. Ainda ficou aqui dentro um caldinho, porque tem que ficar um pouquinho ensopadinho, né? Não pode ficar seca essa carne. E eu vou finalizar com uma salsinha. Tá pronto. Quer comer com arroz? Come com arroz. Eu como só com os legumes mesmo. Esse aqui é um prato um pouquinho mais encorpado. Eu usei bacon, carne, cozinhou, tem os legumes. Então eu tô harmonizando ele com o Cabernet. Pratos mais encorpados, vinhos mais encorpados. Aqui poderia também ser um Malbec, um Carmener, por que não? Eu gosto de vinhos mais potentes, porque tem bastante potência esse prato. A carne tá super macia, mas ela não tá se desmanchando. Se quiser se desmanchando, cozinha um pouquinho mais. Eu gosto dela nesse ponto. E aí, gostou? Eu amo carne de panela e o mais legal é que você pode fazer com a sua proteína preferida. Bom, já foi o risoto, a carne, agora só falta uma bela sobremesa, né? E se for mineira, então, uai, dá mais vontade. Então não sai daí que o De Bem com a Comida vai te ensinar a fazer uma mousse de queijo com calda de goiabada divina. Voltamos já! Voltamos com o De Bem com a Comida e com aquela sobremesa preparada pela chefe Luísa Zaidan, que pode ser servida qualquer dia da semana ou todos os dias, a mousse de queijo com calda de goiabada. Vamos ver? Vem de lá, Luísa! Oiê, bem-vindo! E olha só que temos aqui hoje uma receita de uma sobremesa bem brasileirinha. A gente vai fazer hoje uma mousse de queijo com calda de goiabada. Tá imperdível e deliciosa. A gente vai fazer hoje uma mousse de queijo com calda de goiabada. Muito, muito, muito fácil, bem simples de fazer, tá? O que a gente vai fazer? Vamos bater tudo no liquidificador. O queijo branco, uma peça mesmo, mas aqui na descrição tem as quantidades. Leite condensado. E aí a gente vai usar uma gelatina em pó incolor. A gente vai dissolver ela na água. Dá uma misturadinha no fouet. E coloca uns 30 segundinhos no micro-ondas. Enquanto isso a gente pode lamber o leite condensado. Prontinho, dá mais uma misturada. Então, deu a dissolvidinha, deixa aqui. Primeiro a gente dá uma pré-batida nisso aqui, depois adiciona a gelatina. Vamos lá. Bate bem até você ver que não tem mais pedaço de queijo, tá? Depois dessa boa batida, ó, bateu aqui, ele tá bem líquido, mas a gente vê que não tem mais pedaços de queijo. Agora a gente adiciona a gelatina dissolvida e bate novamente. Agora, geladeira por no mínimo 2 horas. Ela tem que ficar uma textura de mousse, bem firme. Então eu vou colocar aqui. E aí, geladeira por 2 horas, daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, depois de mais de 2 horas, a nossa mousse tá pronta. E olha só como ficou. Olha aqui, ó, firminha, ó. Perfeita, airada, olha que lindo. E aí, sem nenhum mistério, aqui eu tenho uma goiabada mole, que eu já comprei pronta. Você pode preparar a calda de goiabada se você preferir. A gente vai jogar por cima e tá pronta a nossa mousse de queijo com goiabada. Olha só. Tem combinação melhor que essa, gente? Fala a verdade. Vai devagarinho espalhando a goiabada pra não amolecer demais.
E aí está pronta a nossa mousse de queijo com calda de goiabada, aquela sobremesa bem brasileirinha. Ela acompanha super bem, né? Acompanha não, finaliza super bem uma feijoada, um picadinho ou qualquer outro cardápio que você for fazer. É para comer de colher e ser muito feliz, não é? O De Bem com a Comida fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando na programação do Canal Rural e nas redes sociais. Até breve! De Bem com a Comida. Patrocínio Arroz Tio João, porque cozinhar aproxima.